Oi, pessoal, tudo bem? Aqui com vocês o grupo FFX. Eu, Thiago e Mariana, a gente vai estar sempre tentando trazer para vocês uma maneira mais fácil de compreender esse mundo que a gente está vivendo, essa era digital com tanta transformação. Hoje, a gente trouxe aqui para compartilhar com vocês um pouco do último estudo feito agora durante o período de confinamento da WGSN. Quem assina esse estudo é a Carla Buzasi, e a Carla Buzasi, ela traz uma visão bastante interessante, trazendo 5 propulsores da economia, propulsores do comportamento de consumo nessa era digital. Sobre o tema que eu vou trazer, o propulsor que eu vou trazer, ele tem relação com a verdade, né? A WGSN traz como esse elemento a busca pela verdade, um grande propulsor nesse momento que a gente está vivendo. O que a gente concorda muito. Se for pegar o próprio estudo que a FFX fez durante esse confinamento, traz esse elemento como uma vertente também bastante importante. A WGSN, muito rica no estudo que faz, ela traz estudos de caso e ela desdobra um pouco mais esse importante tema. São principalmente aí 3 itens que são citados pelo estudo como de muita significância quando a gente está falando sobre a verdade. Ele fala muito numa saúde open source, uma preocupação do indivíduo com a sua saúde e trazendo isso para um ambiente onde tu consiga divulgar de ponta a ponta o que acontece com os produtos que tu consome, relacionando esse tema à verdade. Traz uma outra lógica que eu acho muito interessante relacionada ao raciocínio sistêmico, o que é bem importante, assim, de imagina a indústria está produzindo algo que já tem a demanda definida, algo que também é algo que faz muito sentido e que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Também traz a importância de se enxergar o blockchain para esse tema, relacionando também o blockchain e a biotecnologia a esse momento da busca pela verdade. O que tem de interessante em cima dessa vertical que eu estou comentando e desse desdobramento desses 3 itens é a consciência de que o governo, a religião, os políticos não geram mais a confiança nas pessoas e que isso é papel de cada marca. A WGSN, há muitas NRFs, já traz essa responsabilidade. E agora, mais do que nunca, isso tomou grande relevância. E a gente vê que, quando a gente escora isso nos 3 elementos, por exemplo, nesse elemento do open source, olha que interessante um acontecimento com o Instacart, que é uma plataforma de entrega nos Estados Unidos, que atende a Cusco, atende vários grandes varejistas lá, que ela abriu todos os seus dados para que o pequeno varejo, o médio varejo, enfim, qualquer um que usasse a sua plataforma conseguisse entender a melhor forma de abastecer a sua região. Algo simples e algo que conversa muito com esse momento que a gente vive nesse pós-pandemia. A gente dizia lá, né, que a lógica de que dados são o novo petróleo, a gente evolui isso para uma nova frase de contexto, passando de dados para confiança e passando de petróleo para energia, a gente teria uma nova frase que é confiança é a nova energia. Muito estruturado, na lógica que sem a confiança, tu não vai ter o opt-in, tu não vai conseguir acessar os dados do cliente. A LGPD deixa isso muito claro, quem só vai poder trabalhar com os dados daqueles clientes que te derem essa oportunidade. Por isso que gerar confiança, a busca pela verdade é o que vai gerar a confiança. Não basta ser uma boa empresa, tem que ser uma empresa boa. E eu acho que isso no estudo da WGSN ficou muito bem representado nessa primeira vertical da busca pela verdade. Quando traz a lógica de visão sistêmica, esse outro item que eu comentei aqui, que é muito interessante, a marcas brasileiras como a Luffy e a Lei Rock, que já só produzem aquilo que foi demandado. São marcas citadas pelo estudo e que dizem respeito a essa nova visão de a gente trabalhar sob demanda, de a gente ter um planeta com muito menos, com a necessidade das coisas que realmente vão agregar no teu dia a dia. Essa primeira vertical também traz a lógica inteira de que a era digital não é a era da mentira, né? A gente tem uma lógica, às vezes, pessoal, de ter uma interpretação que é
momento de fake news, é hora de mentir, é hora de aproveitar a forma que a tecnologia te dá para levar uma informação que seja falaciosa, mas, na verdade, não. O blockchain ele vai ser um grande aliado também nisso, e o estudo traz também essa referência. A possibilidade, através da biotecnologia, de tu ir coordenando e sabendo que aquilo que tu consumiu fez ou não fez sentido para ti, e efetivamente saber o produto desde onde ele foi produzido até onde ele foi entregue, é efetivamente uma grande alternativa para a gente organizar nossos negócios nesse momento que a gente está vivendo. Por fim, 3 dicas que o estudo dá sobre esse tema relacionado à era da verdade, né? A busca pela verdade pelas empresas traga parceiros para realizar essa busca dentro da tua organização. Traga empresas que possam te ajudar a isso, tanto na produção quanto na tecnologia. Efetivamente, deixe claro para o seu cliente qual é o seu papel, o seu propósito em relação à verdade. Não deixe uma zona cinza em relação a esse tema. E, finalmente, a lógica, como eu comentei no início, de open source, de tu ter uma plataforma que realmente possa convergir, né? Mais empresas, mais pessoas possam te ajudar a crescer, se desenvolver e entregar um produto cada vez melhor. Eu vou passar agora para a Mariana, que ela vai trazer 2 pontos super interessantes, e depois o Thiago fecha com mais 2, e em seguida a gente volta aqui para fazer um acabamento dessa matéria. Olá, pessoal, tudo bem? Eu trago aqui o primeiro propulsor que eu vou falar é a ansiedade financeira. E assim, não há como negar que isso foi um sentimento chave nesse momento. Acho que, em primeiro lugar, as pessoas pensaram na saúde, e, em segundo lugar, é o que vai acontecer comigo, né, com o meu negócio, com a minha sobrevivência, enfim, mexeu no bolso. Isso mexe profundamente com o emocional de cada um, principalmente no momento de absoluta incerteza. Então, assim, acho que está mais do que provado, que é o que está no estudo, que a economia, a saúde da economia é absolutamente fundamental para as pessoas e para o emocional para as pessoas e para o próprio mundo. No momento onde você tem você está segurando seu orçamento, você está querendo economizar diante de uma insegurança, você pensa 2 vezes no que vai valer a pena você consumir efetivamente, muito mais importante do que simplesmente só o preço daquilo, né? Foi um momento onde os produtos mais ligados à saúde e à segurança tiveram mais sucesso. Então, assim, dentro de um contexto de diversificação, é importante ir para um caminho de produtos mais acessíveis, produtos que tenham valores e preços mais em conta. Mas esse caminho de agregar valor ligado à longevidade foi realmente pontuado. Quer dizer, como é que eu compro e adquiro coisas que têm uma utilidade maior, que têm um tempo de vida maior? E isso foi muito percebido no mercado de beleza. Então, os produtos de 2 em 1, os produtos com embalagens mais econômicas, embalagens maiores. E isso também foi ligado à valorização dos próprios alimentos. Os alimentos subiram na pandemia, os custos subiram para caramba, e as pessoas com um orçamento mais apertado tiveram que repensar o que comprariam também. Então, as marcas ainda que de qualidade, mas que não tinham exatamente, eram as próprias marcas próprias, ou o consumo local, o consumo de mercados locais, que também teve um ponto de você valorizar, né, o mercado local, você valorizar um consumo que pudesse ajudar as pessoas que eram não apenas dos grandes operadores, mas de operadores locais, ou operadores do próprio mercado. Isso foi interessante. E também cresceu aí, com uma obrigação de cozinhar, os produtos que eram ligados a preparo de comida em casa. Ou as pessoas tiveram que cozinhar, aliás, todos tiveram que cozinhar por obrigação quase, mas algumas até descobriram hobby, algumas descobriram um caminho de descompressão com isso. Quer dizer, isso virou um mercado grande aí, esse mercado de consumo de produtos preparados para serem feitos em casa, e essa é uma tendência que promete continuar. Esse caminho também de multifuncionalidade dos produtos, então produtos que podem servir para diferentes coisas ao mesmo tempo, e, como não podia deixar de ser, uma aceleração enorme
do reuso, né? Do reparar, reutilizar. Isso era uma coisa que já estava acontecendo antes da pandemia, era um mercado em crescimento. Isso só se acelerou com a pandemia, que está totalmente ligado a uma ansiedade financeira, a como é que eu faço para eu economizar o meu dinheiro, eu vou reaproveitar, eu vou reutilizar. Somado a isso, um forte propósito de um menor impacto ambiental, como o próprio Google já estava falando aí, também no propulsor dele, um menor impacto, quer dizer, como é que eu gero um menor impacto ambiental somado a um caminho de um reuso e uma economia que vai melhorar aí a questão financeira. Então, as marcas precisam olhar com cuidado para isso, precisam pensar bastante sobre isso, e é um caminho não só de comprar menos, mas comprar de forma mais inteligente e comprar valorizando mais o produto. Também a valorização das plataformas de aluguel, de utensílios, de coisas de decoração, objetos que não vão ter um uso diário, um uso tão constante, que possam ser objetos dentro de uma plataforma de locação. Então, aí, nesse propulsor, existem oportunidades como oportunidades para as lojas mais populares, produtos multifuncionais, né? De novo, com que eles sejam usados, possam ter um uso maior, mais vezes, produtos de alimentos, marcas próprias, produtos de alimentos, produtores de alimentos voltados para marcas próprias, eles podem ter um caminho interessante nisso. Reparo e revenda, como eu já falei, como parte do seu modelo de negócio, e criar kits e reparos também que ajude o consumidor a poder fazer coisas em casa através de tutoriais e questões assim. Meu próximo propulsor é o chamado síndrome da solidão. Isso já era um ponto, pessoal, de muita preocupação antes da pandemia. O volume de questões emocionais, de dificuldades emocionais das pessoas era grande, eram burnouts, eram movimentos de depressão, movimentos aí com sérias consequências emocionais. E o que aconteceu é que isso era muito em função de ferramentas como a própria tecnologia, as pessoas mergulhando na tecnologia, no uso das redes e das telas sem parar. E, de uma certa forma, o que era um grande problema antes virou uma solução depois, em alguns aspectos, né? Porque o que nos obrigou a fazer um distanciamento social não necessariamente significou um distanciamento emocional. As pessoas passaram a se conectar de uma outra forma. A partir do momento que elas não podiam se encontrar fisicamente, elas usaram as plataformas para se conectarem de uma outra forma. Prova disso é o crescimento absurdo das plataformas de conexão, né? Enfim, e o Zoom da vida, os próprios house parties, quer dizer, surgiram plataformas que foram absolutamente aceleradas para happy hours virtuais, encontros virtuais, festas, enfim. Então, as pessoas precisaram continuar se conectando e isso foi viabilizado pelas plataformas. Dentro dessas conexões pessoais, também uma forte onda de coletivismo, né? Onde os voluntários passaram a ajudar muito as outras pessoas. Houve uma onda de uns ajudando aos outros, uma onda de estamos junto, né? Você ajudando o vizinho, ajudando amigo que estava com problema e ajudando até pessoas que você não conhecia, dentro de um conceito de responsabilidade social, pessoas que estavam na rua. Essa onda foi muito forte, de espírito comunitário, de espírito estamos todos na mesma situação e precisamos muito nos ajudar cada um ao outro. Então, isso cria um caminho muito forte desse desenvolvimento de espírito de comunicação, de engajamento, de socialização e de espírito comunitário entre as pessoas. Então, como o estudo viu, isso pode ser feito através da comida, esse caminho de você criar movimentos com chefes, criar eventos online onde se preparam comidas e os chefes fazem parte da programação. Isso estendido para outros segmentos, o que as marcas podem fazer, que vão, através de ferramentas fáceis, vão ajudar com o uso de experts, especialistas, como a fazer determinada coisa, num caminho de do it yourself, em casa, né?
As empresas de beleza, Sephora e outras, foram muito nesse caminho de tutorial e eles tiveram um grande sucesso com isso. Bem promissor. Para fechar, o design. O design em conjunto foi uma coisa que também foi bem fortalecido aí na pandemia, que é a síntese do conceito do fazer com e não fazer para. Os designers fazendo um trabalho de construir com a comunidade, não para a comunidade. Desceram de seus pedestais e foram fazer realmente um trabalho que valoriza a comunidade e uma visão onde todos podem ser resolvedores de problemas. Então, todas as pessoas podem ter a sua contribuição a dar para resolverem problemas reais. E nada melhor do que unir, juntar essas pessoas para escutar sobre esses problemas e construir coisas com elas. É um espaço de colaboração, é um conceito de colaboração e de cocriação que traz um ambiente muito mais equitativo, muito mais inclusivo, onde se valoriza a diversidade. Então, coleções foram criadas, por exemplo, considerando crianças com necessidades especiais, e os pais participaram dessa construção. Então, foi um fomento aí de um caminho muito interessante para o design, que acredito também não tem mais volta. Então, isso aí faz parte das recomendações do estudo, que se considere isso, junto com esse caminho do engajamento do espírito comunitário. Valorize isso, que você certamente vai ganhar vários pontos aí com seus consumidores. É isso. Os dois últimos propulsores que o estudo traz, que são os que eu vou focar, seria o propulsor de medos e inseguranças e o propulsor de preocupações com a saúde. É sempre importante entender que a WGSN ela é uma consultoria que ela costuma a observar as mudanças de comportamento de consumo que estão acontecendo para poder sugerir como que as empresas podem se adaptar a essas mudanças. E é muito o que a gente vem fazendo aqui durante todo esse reporte. E o que ela identifica no começo é que a gente passou por 4 fases, né? A primeira fase, quando estourou lá atrás a pandemia, é a fase do medo e do pânico. Então, a gente, logo no começo, não sabia ao certo quanto tempo isso ia durar, quanto tempo a gente ia ficar confinado em casa, o que ia acontecer depois, e realmente gera um medo e um pânico muito grande. Depois a gente passa para uma fase 2, que é uma fase que a gente já começa a entender um pouco melhor e ela é uma fase de conforto e tranquilização. A próxima frase é uma frase de reflexão e aprendizado. A gente começa a refletir sobre as coisas que realmente são importantes na vida, sobre as nossas priorizações do que valorizar. E a quarta fase, que é a fase que a gente está agora, é a fase de reconstrução e de compromisso. Novos compromissos a gente faz com a gente mesmo ou com o nosso trabalho ou com outras pessoas, e é uma fase de reconstrução para a gente pegar tudo isso que a gente aprendeu a valorizar ou que a gente se transformou para colocar para frente no papel. Então, para entender como as empresas podem explorar melhor isso, a WGSN sempre faz esse apanhado. Então, o meu propulsor, o primeiro que eu queria trazer para vocês dos meus 2, é o Medos e Inseguranças, onde ela busca tentar entender quais são as principais inseguranças e o que está acontecendo, porque a primeira coisa é que, enquanto a gente se espera por uma vacina, o que vai definir com que as pessoas queiram comprar, independente de onde, seja online ou offline, é elas se sentirem seguras. Então, essa seria a primeira coisa. Então, ela fala que, olha, o papel principal das marcas é tentar tocar nesse ponto de trazer mais conforto, mais segurança para que o cliente se sinta apto a poder comprar, a poder realizar, a interagir com a marca. Então, dentro dessa vertente, ele também traz uma mudança de sentimento, que ele fala, olha, a segurança ela não é só da pandemia, a gente já vinha com essa tendência, por causa da volatilidade política e social, polarização que a gente está vivendo em vários lugares do mundo. Então, mas o que está acontecendo é que a gente está com a casa das pessoas estão virando o seu grande santuário. Então, o que precisa ser preservado. Então, essa economia do lar, produtos que protegem e mantêm seguros, vão continuar em alta e existe uma baita mudança de comportamento de consumo aí. Então, o que ele fala? Ele diz, olha, para as empresas, elas precisam entender, cada um no seu segmento,
como é que eles podem oferecer conforto e acolhimento e pensar na casa da pessoa como um hub de trabalho, um hub de lazer, um hub de descanso, adicionar elementos de proteção para atividades externas. Então, são coisas que as empresas deveriam estar preocupadas no como fazer. Então, ela fala que uma das outras mudanças é que as pessoas estão mais preocupadas com o sono. Inclusive, saiu uma pesquisa que a Philips fez mostrando que 60% das pessoas mundialmente entrevistadas elas estão se preocupando mais com a qualidade do seu sono, com as horas dormidas, e isso é uma baita tendência também. Como as pessoas acabaram ficando mais em casa, o pessoal começou a tentar achar meios de manter a socialização e a comunicação através ou das lives, ou do contato pelo Zoom, pelo Google Meet, pelo Teams. O trabalho virou muitas vezes remoto dentro da casa, né, com a casa virando esse hub de trabalho. E a gente tem dados já que, mesmo pós-pandemia, que é o momento que a gente está começando a viver, os consumidores eles vão continuar investindo mais do que a média que eles investiam dentro das suas casas. Então, isso tem uma baita tendência a ser explorada. A McKinsey trouxe dizendo que de 2021 a 2024, esse segmento deve continuar crescendo a uma taxa mais ou menos de 8%. Então, isso é uma grande preocupação. Existe também dentro do estudo que ele fala que quem vende roupa e quem pode ter acessórios e gadgets que são utilizados precisam focar também em adicionar camadas de proteção e passar essa segurança para o cliente, que o produto que você está vendendo ele ajuda de alguma forma com antibactericida, com produtos que vão ajudar na tua higiene e vão ajudar de alguma forma a você se sentir mais seguro. Por exemplo, ele traz um estudo que pesquisas sobre cremes que protegem as mãos, por exemplo, aumentou 250% dentro do Google. Nessa vertente, nesse acelerador, ele também fala do poder das plantas, que ele fala que as pessoas, na busca do autocuidado, que a Mari já mencionou e eu vou mencionar mais um pouco também, ela fala que as pessoas estão buscando criar plantas em casa para poder ter um produto mais fresco para cozinhar, para poder se alimentar de maneira mais saudável. Então, isso é algo que está mudando muito. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, a compra de estufas para criar planta em casa cresceu 79% em 2020. Então, basicamente, ela identifica esse medo, né, que a gente está hoje com a nossa saúde e o como a gente pode explorar um pouco melhor isso. E aí eu entro no segundo propulsor, que é exatamente isso, que é o propulsor que ela separou só para falar de preocupações com a saúde, onde ela olha dois estudos, que 70% da população americana está estressada como consequência da pandemia e que 36% falam que a sua saúde mental foi afetada na hora da pandemia, pela pandemia. Então, o que ele traz aqui é só uma tendência de autocuidado, onde esse mercado de autocuidado já tinha 11 bilhões, já faturava 11 bilhões, de acordo com a Harvard Business Review, só que essa tendência está evoluindo para a autocompaixão. E a diferença é que a autocompaixão é você cuidar da sua saúde mental para manter o seu bem-estar físico. Então, aqui, ela tem dizendo que as marcas que são capazes de aprimorar os aspectos físicos e mentais terão apelo junto ao público. Então, basicamente, ele fala que o papel é a marca tentar promover o bem-estar. Então, também tem aqui que 75% das pessoas hoje estão buscando se alimentar de maneira mais saudável, que as marcas de alimento estão tentando focar nisso. Existe uma tendência de comfort food muito alta, das pessoas se alimentarem melhor, de se cuidarem mais. Existe também um autocuidado high-tech, o pessoal usando gadgets e tecnologia para poder fazer acompanhamentos e definir como se cuidar de uma maneira melhor. E a última coisa é o investimento para manter as pessoas ativas. A Lululemon, por exemplo, que é uma marca canadense que tem produtos de yoga, ela comprou, né, em abril agora, uma startup chamada Miro, que é uma startup, que é uma plataforma que tinha instrutores a alunos e conecta instrutores a alunos
para poder fazer exercício em casa. Ela comprou por $500 milhões essa plataforma. A gente tem marcas crescendo, muito esportivas, crescendo 500, 280, 500%. E o interessante é que as faixas que estão crescendo mais na compra de produtos esportivos é a faixa etária de 55 a 74 anos. Então, é super interessante a gente ver essa tendência de autocuidado, de autocompaixão e desse cuidado também com o corpo em casa, que a pandemia está fazendo com que as pessoas reflitam e se cuidem mais. Então, basicamente, esses foram meus 2 pontos. Eu queria passar um pouquinho aqui para Mari comentar o que ela achou do estudo em geral, e depois eu posso fazer uma amarração minha final e o Guga termina aí fazendo a amarração dele. Então, vamos lá, Mari. Eu acho que a gente vai passar por um momento onde a cada avanço a gente vai também percebendo o que vai acontecendo, né, com esses valores, o que vai acontecendo também quando a gente começa a poder voltar devagar a se socializar fisicamente, que é uma necessidade do ser humano, é natural, é da nossa raça, é da nossa, né, enfim, a gente precisa se socializar. Então, eu acho que não será só virtual e não será só físico, será o caminho do phygital. Acredito profundamente no phygital, não é ou, é e. Isso serve para socializar, isso serve para comprar, enfim, isso serve para se educar. Nossa, para tanta coisa, né, na nossa vida, que eu acho que a gente entrou num caminho aí de e aonde há uma necessidade das marcas olharem para suas plataformas virtuais e para as suas plataformas físicas, para suas lojas, para seus pontos físicos. Como é que todos esses valores que estão sendo colocados aqui no estudo vão se manifestar no físico também, de forma que um não anule o outro, não se esquecer de um em detrimento do outro. Acho que isso é um ponto importante, porque, por um outro lado, ninguém aguenta mais ficar em casa. Então, a partir das possibilidades, né, que for sendo possível das pessoas se socializarem mais, eu acredito que isso vai acontecer. Então, não é ou, é e. Toda essa questão do people-centric, né, já é uma característica da WGSN trazer isso nas suas palestras, né? A gente acompanha pelo mundo, sempre são estudos interessantes. A lógica, né, também é da WGSN, a frase que não é mais sobre transações comerciais, e sim sobre relações comerciais, da Andrea Bell. Então, a lógica de que ele sempre tem esse apelo, essa percepção mais humana, para mim, é sempre o que me interessa de olhar sobre esse material aí da WGSN. E a gente, quando fez o nosso estudo em relação ao que seria o comportamento do novo normal, trouxe esse elemento da humanização, né, do people-centric, como algo relevante, e isso encontrou muito eco nesse estudo. A gente tem certeza que isso é algo que as organizações deveriam olhar com muita atenção. Também a digitalização e, obviamente, a austeridade. A gente vai ter um 2021 muito austero, as pessoas cuidando muito do que consomem, não só pelo aspecto da visão sistêmica do mundo, mas também econômica, né? Todo mundo trabalhando triplo para ganhar um terço. Então, acho que o estudo foi muito rico e ele complementa, ou de alguma maneira, ele reforça esse estudo um pouco mais amplo que foi feito pela própria FFX, que vocês encontram aqui no canal. Então, eu fiquei encantado, mais uma vez, com o trabalho da WGSN. Realmente vale a pena sempre ficar próximo do que essa empresa traz aí de leitura sobre comportamento e consumo. Eu só adicionando para finalizar, eu acho que acompanhar as mudanças, né, de comportamento de consumo são essenciais para as empresas poderem se adaptar o quanto antes, testar, errar, e tentar tocar nesses novos comportamentos ou nessas acelerações, porque quase todos esses comportamentos eles já existiam e já eram identificados, eles só foram bastante acelerados na pandemia. E eu acho que é entender hoje que realmente as mudanças do consumidor são muito aceleradas e as empresas estão sempre correndo de como chegar até ele. E o único jeito de fazer isso é testando, errando, colocando ideias para fora do papel.
para que a gente consiga realmente ser relevante na vida do nosso consumidor. Eu acho que o que a gente tira, sabendo de tudo isso, de todas essas transformações, a provocação que eu queria fazer é o que é que vocês vão fazer na empresa de vocês para tentar resolver pelo menos um desses problemas aqui que a gente falou, uma dessas mudanças de comportamento de consumo, e testem, coloquem em prática, tentem se conectar o máximo ou melhor com o cliente, porque a geração e o que essa pandemia fez de mudança de comportamento é essa necessidade de pertencer, de conexão entre marca e cliente final. Então, basicamente, esse é o meu aqui. Eu não sei se o Guga quer adicionar alguma coisa. Não, é exatamente isso, né, Thiago? Talvez a coisa que mais conversa com a era digital de tudo é a permissão ao erro, né? A tentativa, o laboratório. E esse desafio que tu traz aqui nesse fechamento, né? Não fica olhando só estudo, ou só live, ou só conteúdo. Escolhe um dos 5 propulsores, aplica na tua empresa. Se não der certo, pivota rápido, erra rápido, aprende rápido. Aquelas empresas que não se permitirem experimentar, testar, vão ter mais dificuldade para se adaptar aí a esse novo momento que a gente está vivendo. Vai lá e faz, é o lema. Valeu, pessoal. Então, prazer estar aqui com vocês, levando um pouquinho de conteúdo, e em breve a gente volta com mais informações para vocês aqui na FFX, e tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.